Seja bem-vindo a mais um episódio da série analisando a interface dos inscritos. E eu sei, eu fiquei um bom tempo sem postar novos vídeos dessa série que eu tinha inventado, mas por conta de alguns contratempos, né? Mas estamos de volta aí. Então, a interface que eu vou analisar essa semana, dessa vez, é a interface da Isabela Ferreira. Então, basicamente, pelo que ela me falou aqui, esse é um aplicativo de controle de gastos. Não é gastos pessoais, pelo que eu me lembro, mas enfim, vamos dar uma olhada geral aqui nas telas. Assim, já de uma olhada que eu já tinha dado, assim, a parte visual da interface está muito bacana, tá tudo muito bem bonito, as cores, os gradientes, está tudo muito bem selecionado. Mas, né, tem alguns detalhezinhos que eu gostaria de fazer aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui pela essa tela inicial aqui, onde a gente tem esses dois formulários aqui. Deixa eu pegar uma setinha. Aqui, esses formulários, eles estão com uma legibilidade um pouco baixa, né? Eu melhoraria aqui. Depois a gente pode ver como é que a gente pode fazer isso. Isso é um ponto. Outra coisa que me chamou a atenção é o tamanho desses ícones aqui, né? Todos os ícones, na verdade, que estão sendo utilizados, com exceção desse aqui que ficou tranquilo, aqui tem um bom tamanho, né? Mas esses ícones aqui, eles estão muito grandes, eu acho, assim, em comparação com os outros elementos da interface. Então, eu daria uma diminuída nesses caras aqui, né? Opa, fiz um monte de coisa aqui. Né? Eu daria uma diminuída neles. E aqui em cima, esse seletor de data, né? Ele tá um pouco, como é que se diz? Ele tá um pouco deslocado aqui nessa interface. Não tem nada que seja desse jeito, assim, só a data e essa opçãozinha aqui no restante da interface. Tudo segue um mesmo estilo e aqui parece que está fugindo. Então, eu pensaria alguma coisa que, de repente, pode fazer um contorno aqui na volta dessa forma. Deixa eu abrir aqui um negócio assim, só uma stroke e, de repente, pegar essa cor, esse azul aqui, né? Deixar isso aqui mais arredondadinho, já que tudo é arredondado. Alguma coisa mais nesse estilo aqui. De repente, mudar a cor dessa fonte aqui também, né? Eu acho que uma simples mudança aqui nisso aqui já faria uma boa diferença. Aqui, desses valores aqui, eu senti meio que falta de um alinhamento um pouquinho melhor aqui. O que poderia ser feito? De repente alinhar nessa parte aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. De repente alinhar esses valores aqui e até aumentar um pouco eles, porque tá bem pouco espaço aqui e eu acho que caberia bem mais coisa aqui. Essa porcentagem também poderia vir um pouco mais para cá, de repente, colocar ela aqui numa fonte maior. Seria algumas alterações interessantes. Outra coisa que me chamou a atenção, aqui também, mesma situação dos formulários, tá bem com a legibilidade bem baixa aqui. Isso não significa assim que o usuário não vai conseguir colocar o título ali, então não quer dizer isso, mas quer dizer que poderia ser um pouquinho melhor assim, né? Um exemplo que eu sempre dou, eu vou continuar dando para toda a eternidade, é os formulários do Gmail, aqui na parte de login. Isso é extremamente legível. Então, como tu pode ver, quando não está selecionado nada aqui, ele fica dessa maneira aqui. Então, ele tem a bordinha ali e ele tem o placeholder, que é esse e-mail ou telefone. E também tem o esqueceu sua senha aqui. Só que no momento que tu clica, né, ele sobe o placeholder aqui para cima e ativa, né, o formulário. Isso eu acho muito interessante, dá uma legibilidade bem maior para esse formulário, né? Então, essa é uma dica que eu gosto sempre de passar. Não necessariamente precisa fazer aquele negocinho da labelzinha ali, mas o contorno eu acho bem interessante. E dá para fazer isso de algumas maneiras interessantes que não perca, assim, a consistência do aplicativo. Outra coisa aqui, se a gente tirar bastante o zoom, só agora que eu fui enxergar que tem esse X aqui de fechar, né? Eu acho que ele poderia estar um tom acima só de cinza, né? De repente, vamos simular aqui um Xzinho aqui, só para eu comparar. De repente ele podia ser só um pouquinho mais escuro, né? Então o que a gente tem aqui hoje é mais ou menos isso. Vou botar uns 3 pixels. Poderia ser algo em torno disso aqui, mais ou menos assim, né? Já daria para enxergar um pouco melhor. Até um pouquinho mais escuro daria para ser. Isso aqui é só diminuir o brilho. Mais ou menos isso aqui já fica bem mais legível, certo? Aqui nessa questão de categorias, tá? Tem 4 categorias aqui, mas assim, os ícones por eles mesmos, eles não estão comunicando nada. Para mim isso aqui pode ser casa, supermercado, construção e feliz.
né? Então, é difícil de eu saber exatamente o que significa cada uma dessas categorias aqui. Eu não faria isso aqui dessa maneira. O que eu faria, eu colocaria um drop-down aqui, né? Um drop-downzinho, tipo assim. Vamos colocar aqui, um stroke aqui. E eu colocaria escrito assim, ó, categoria. Aí, claro, vai ter a setinha para baixo aqui. Deixa eu fazer. Tô fazendo bem feio aqui, mas é só para dar o exemplo. Teria essa setinha aqui. Diminuir isso aqui um pouco. E daí no que o usuário clica aqui, ele vai receber uma listagem, né, com outras categorias. Daí aqui vai ter várias coisas, né? Vai ter ali o nome de cada categoria, né? E escrito exatamente o que é. Por exemplo, aqui, ó. Casa. Construção. Opa. Construção. E daí, nesse caso aqui, tu poderia dar um espaço aqui, né? E daí aqui sim tu colocar os ícones, né? Dessas categorias. Um negócio mais ou menos assim. E bem pequenininho ali, só para decorar mesmo. Porque esses botões assim, né? Fica muito difícil do usuário saber o que é essas coisas, né? Enfim, daí tem esses participantes, pessoas que dividirão esse valor. Somente eu, todos. Aí, de repente, isso aqui eu acho que é uma opção bem mais específica do aplicativo, né? Pelo que eu entendi. E pelo que deu pra ver, isso aqui, né? É uma janela que abre por cima dessa daqui, né? Então, eu não sei se esse gradiente aqui, sem nada no fundo, seria interessante. De repente, o que poderia ser feito é só um efeito de sobreposição ali, né? Por exemplo, assim, ó. Vamos fazer uma cópia aqui. Deixa eu pegar isso aqui. A gente vai criar um retângulo aqui. Vamos tentar copiar esse gradiente de maneira bem improvisada aqui. É mais ou menos isso aqui. Né? Isso aqui tá ao contrário, eu acho. Tá. Mais ou menos isso aqui. Então, o que poderia ser feito, né? Vamos pegar esse cara aqui também. Vamos dar um crop nele, bem... Mais ou menos aqui. Eu sei que cortou o botão ali, mas é só para usar como exemplo, tá? A gente tem isso aqui. Então, como isso aqui vai abrir quando eu clicar aqui ou em algum outro lugar, né? Seria interessante isso aqui sobrepor. E esse fundo aqui, ele tem uma leve transparência, né? Um negócio mais ou menos assim, de repente. Né? É algo que daria para estudar a possibilidade, né? Porque isso aqui de repente poderia vir aqui de baixo, né? Claro que aqui teria o botão, porque daí tu tá mostrando um pouco que isso aqui tá por cima, né? Tá sobrepondo aquele outro, esse menu aqui, essa home aqui, né? Então, só uma sugestão, mas não tá errado ser assim, né? Mas poderia ser feito de outra maneira também. Vamos ver compras, pelo que eu vi isso aqui são históricos. Não sei se isso aqui ficar aqui, né? Naquele iconezinho. Mas aqui, beleza, aqui tá massa. Tá tudo bem organizadinho ali por datas e tal, todos os valores. Isso aqui ficou bacana, eu não mexeria em nada aqui. Assembleias e reuniões, deve ser tipo uma agenda, né? Reunião de fim de mês, tarará. Eu senti falta aqui de um calendário para mostrar direitinho ali todas as opções, né? Nova assembleia, tá, isso aqui é para criar uma nova. Tá. Tem uma coisa que me deixou em dúvida nisso aqui, que é o seguinte, tarefas e eventos. Não sei se eu misturaria tarefas e eventos no mesmo lugar, porque não é a mesma coisa, né? Uma tarefa é uma tarefa, um evento é o evento, né? Eu acho que são coisas diferentes, não sei. Pelo que entendi, isso aqui tá aqui, né? Tem algumas coisas pra mim que não ficaram muito claras, tá? Aí eu tenho um calendário, que é basicamente o resumo de todas as outras coisas. Tá, eu acho que assim, ó, tem algumas coisas aqui dessas configurações que poderiam ser repensadas, tá? Essa parte aqui de novo gasto, de histórico, tá show. Tá ótimo, só ajustes mais visuais mesmos. Agora, essa parte aqui toda... tem alguns ajustes de UX aqui que poderiam ser feitos, né? Primeiro de tudo, esse Assembleia e Reuniões, pelo que eu entendi, ele te mostra todos os teus compromissos que tu tem, né? Eu não sei se tu pode ou não criar um compromisso. Eu não entendi se esse botão só serve para adicionar um novo gasto ou não, tá? Me resta essa dúvida aqui. Aí tem essa parte aqui de votação, né? Dessas assembleias. Eu não sei se isso tem a ver com o evento. Isso teria que ser
teria que dar uma estudada também. E tem essa parte aqui de minhas tarefas, né? Eu transformaria isso aqui, né, só em uma seção de minhas tarefas. Poderia, inclusive, ter uma barrinha aqui, um formulário para tu adicionar novas tarefas, né? Ou um botão. Eu tô com a sensação que esse botão mais aqui ele é genérico para adicionar certas coisas. Eu não faria ele assim porque pode causar confusão. E esse eventos aqui, eu não sei se esse eventos é isso aqui, né? Mas se for, seria interessante ele ter um botão só para ele. Outra coisa aqui, por fim, assim, finalizando, essa barra inferior, tu poderia ter escrito o que é cada um desses caras aqui. Isso é uma sugestão que eu sempre dou, porque nem sempre o usuário ele sabe o que é cada uma dessas coisas aqui, né? Então, isso aqui, de repente, é tarefas, né? Eventos, isso aqui, de repente, notícias, não sei, né? Mas, enfim, eu daria essa sugestão aqui porque fica mais simples, fica mais visível, o usuário consegue entender melhor o que está acontecendo aqui ou não. Mas, assim, são ajustes leves, ajustes fáceis de fazer. Eu gostei bastante da ideia do aplicativo, pelo que eu entendi, de anotar esses gastos aqui, mais esses compromissos de assembleia e reuniões. E a parte visual dele, nossa, tá muito legal, assim, tá bem bonito, tá tudo muito consistente, né? E eu acho que ajeitando esses detalhezinhos aqui, mínimos aqui, principalmente esse negócio aqui das categorias, porque eu acho que é um negócio que atrapalharia um pouco a experiência do usuário depois que ele for analisar os gastos dele, né? Porque como ele não sabe sobre o que se trata cada uma dessas categorias aqui, isso talvez bagunçaria um pouco, né? Depois quando ele for analisar os gastos dele aqui, né? Enfim. Outra sugestão agora, já fugindo um pouco da análise, essa home aqui, em vez de ter o histórico de gastos, que é o que eu vi aqui, ou a porcentagem, não sei, né? Poderia ter, por exemplo, botões, cardzinhos, mais ou menos nesse estilo aqui, com as outras seções do aplicativo, né? De repente podia ter quantos eventos a pessoa tem aberto, né? Quantos gastos ela tem adicionados. De repente, assim, pensar mais assim num contexto de dashboard, né? Mas, enfim, só tendo algumas ideias aqui. Enfim, essa foi a análise da Isabela, que tinha me mandado faz um tempinho, espero que ela veja. Mas, enfim, se tu gostou, faz um comentário aqui embaixo pra mim. Se tu já me segue, se tu tá na minha lista de e-mails, se tu já baixou meu e-book, provavelmente essa semana ainda eu vou mandar mais um convite para vocês reenviarem as interfaces que vocês tinham me enviado para eu analisar, né? E voltar agora, eu vou começar a fazer isso toda semana, trazer novos vídeos de análise de interfaces que vocês enviam para mim. Então tá, a gente se vê por aí, um abração e até a próxima.